Eles caem, mas levantam. E a cada queda ficam mais fortes. O foco aumenta, assim como o respeito pelo adversário. E vão se tornando jovens mais responsáveis. Deu mais disciplina, conheci novas amizades, foi bom pra mim. Mais foco, disciplina, respeito. Me ajudou a ajudar a tirar notas melhores, né? Que eu consegui ter mais compromisso. Persistência, vontade de fazer as coisas. A organização mudou muita coisa. Eles não seriam mesmo se não tivesse feito, o judô não tivesse entrado na minha vida. Geração no ar e hoje para falar do Avança Judô, que oferece treinamento gratuito para adolescentes e jovens por todo o Brasil. Comigo aqui no estúdio é Maria Aparecida Oliveira Martins, coordenadora do projeto em Vespasiano, e o professor e coordenador técnico do programa, Mário Lúcio da Silva. Também comigo aqui esta turma da Escola Estadual Cidade dos Meninos, que São Vicente de Paula, são atletas de judô e vôlei. Muito obrigada pela participação, por terem vindo aqui no Geração. Cida, a gente vai começar com você. Explica pra gente como que surgiu esse projeto. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de estar falando aí do Avança Judô. Iniciou em 2006 um projeto social da Confederação Brasileira de Judô, na época com o apoio da Infraero Social. Então ele veio para abrir oportunidades de inclusão a crianças em situação de vulnerabilidade social em torno dos aeroportos brasileiros. Com o passar do tempo, nós ficamos no aeroporto durante 6 anos, né? E lá tínhamos envolvidos 4 municípios e atendendo as crianças de 6 a 12 anos para entrar no projeto. E de início eles teriam que estar frequentando a escola, né? Teriam que estar estudando e ter do município o transporte e um lanche para estar indo para o aeroporto 3 vezes na semana para praticar as aulas. Ele está em Vespasiano atendendo quantos jovens? Hoje nós temos 240 alunos nessa faixa etária de 7, só que nós temos também alunos até 17, 18 anos, que foram alunos que iniciaram com 8, 9 anos, mas deram sequência ao aprendizado. Eles hoje é como uma família. Eles até assim estão aprendendo a monitorar, auxiliar o professor. Eles têm vontade de participar de competições. Então o judô hoje faz parte da vida deles. E um exemplo para os que estão chegando também, de 7 anos, 8 anos, né? Eles são um exemplo para os outros. E eu imagino que nessa o professor é um exemplo para todo mundo, né, professor Mário? Que tem uma grande trajetória no judô, não só aqui em Minas, respeitado em todo o Brasil. Professor, conta pra gente como que o senhor foi parar lá no Avança Judô. Na época, eu tinha saído do Minas e fui convidado pelo presidente da Federação Mineira de Judô, professor Geraldo Brandão de Oliveira, foi meu colega de CELU, Centro Esportivo Lutadores Unidos, do qual nós chegamos à faixa preta juntos, e ele me convidou, falou, olha, você quer voltar para o Minas e ministrar aula no projeto Avança Judô? Com os obstáculos que poderão vir e surgir pela frente? Falei, topo. Falou, então, arruma alguns documentos, detalhes, posteriores eu vou passar para você. Você procura o Minas, procura o coordenador geral lá do Minas e vão iniciar o projeto, que ele estava parado há 6 meses, né? 6 meses. 6 meses. Eu acho que em abril de 2007, reiniciamos com o projeto, com a parceria, a cobertura da parte técnica, comissão técnica do Minas na época, que eles nos prestigiaram e nos prestigiam até hoje, com toda a cobertura, toda a assistência de diretores, da presidência, dos técnicos, professores, colegas de trabalho lá. E aí a gente iniciou esse trabalho, do qual eu perduro nele até hoje, com muito orgulho e com muito prazer. Então eu tinha a parte de escolinha e tinha a parte técnica, do qual eu tinha os elementos de alto rendimento. Desse alto rendimento lá no Minas, nós tivemos vários atletas de nível nacional e internacional, entre eles o Elo Barbosa, que hoje é o diretor de judô do Minas. Nós tivemos o Dr. Carlos Henrique, que eu acho que todo mundo o conhece. O Carlos Henrique foi diretor de judô, hoje é o vice-presidente do Minas. Pois é, e aí, sair de uma situação dessa e ir para um projeto desse? E cair no meio dos meninos, começar tudo de faixa branca, ótimo, bonito demais. Eu troquei ideia com a Cida diz assim, vamos pôr esses meninos para participar de umas competições, o que você acha? Eu falei, vamos, eu topo, vamos colocar.
Aí nós começamos a colocar esses meninos para competir, do qual vieram as medalhas, vieram as promoções, vieram as coisas. Um novo olhar. E com um novo conceito, tanto para nós, que era um obstáculo muito grande, que você pegar um menino de iniciação e jogar no meio dia um alto nível, e eles suportarem uma carga mais exigente, né? Mais exigida deles, não vamos falar sobre parte técnica, sobre condicionamento físico, vamos falar sobre isso não. Eles suportarem essa carga sem sentir ofensa, desgaste físico, mentais, repercussões futuras. Então, nisso aí eu me sinto bem. Ah, que beleza! Agora eu quero conhecer um pouquinho desses futuros atletas que estão com a gente aqui no estúdio. É um esporte que eu vejo que na minha vida ele como se diz, ele tirou coisas ruins e no lugar colocou coisas boas. Dá um exemplo de uma coisa ruim que ele tirou aí. Olha, antes eu não, como se diz, eu não fazia atividade física, quando era educação física eu não gostava muito de participar. E quando eu entrei no judô, eu não pensei que eu ia gostar tanto do esporte quanto eu gosto hoje. Quando eu entrei na Cidade dos Meninos, eu conheci o judô e proporcionou uma experiência melhor para mim, sabe? Fiz uma família lá, porque nós não somos amigos, a gente é uma família realmente. E isso é muito gratificante, sabe? Tá lá, treinar, mesmo que não consigo treinar todos os dias, mas quando eu vou treinar, me esforço bastante e é sempre bom estar lá no tatame. Aí a gente ia fazer educação física, o professor falava, não pode ficar parado, senão perde ponto. Aí, vai lá, então vamos jogar. Aí teve um dia que ele pegou, colocou a rede na quadra e falou, eu vou ensinar um esporte novo pra vocês. Aí dali começou a surgir a vontade de jogar. Só que aí eu não tive oportunidade, depois que eu saí de lá de jogar. Aí quando eu entrei na Cidade dos Meninos, eu fui escolher os cursos que eu ia fazer. Eu não estava nem olhando pro lado do esporte, eu estava olhando pro lado cultural. Só que não tinha vaga. Aí teve um dia que a gente foi fazer uma brincadeira no ginásio, chamaram todas as turmas e a gente foi fazer uma brincadeira. Aí o professor de vôlei, o Antônio, ele fez uma rodinha com alguns alunos e começou a rebater lá com os meninos. Aí eu entrei. E como eu já tinha mais ou menos o conhecimento da manchete, assim, essas coisas, eu comecei a jogar. Ele falou assim, você tá no vôlei? Eu falei, não tô no vôlei. Aí ele, não se preocupe, eu vou te colocar no vôlei. Aí foi a partir daí que eu comecei a jogar. E tô até hoje. Que bacana. E você, Léo, pra gente fechar esse bloco? Eu entrei na Cidade dos Meninos com esse pensamento de fazer futebol. Mas aí não foi no vôlei ainda. Eles me colocaram no tênis de mesa. E nisso, quando eu tava... Foi depois da metade do ano, o professor de educação física me viu brincando na educação física de vôlei mesmo, rebater essas coisas. Pegou e me colocou no vôlei. Aí depois disso, me dediquei bastante e hoje vejo que deu muita diferença. Ah, que bacana. A gente vai escutar ainda muitas outras histórias aqui desses meninos e a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre a trajetória de sucesso e os sonhos de muitos destes meninos e meninas que praticam o judô e também outros esportes. Eu volto já. Eu espelhei muito no meu sensei e tal, né? Aí eu vi a carreira dele como atleta e isso me ajudou a ver o que eu queria pra mim. Eu pretendo me formar na faixa preta, mas eu pretendo cursar medicina, me especializar na área de ortopedia para fornecer o meu trabalho para os atletas. Quero ser campeão mineiro, estadual, mundial, eu quero ser campeão. Ser faixa preta e depois virar professor de judô. Fazer educação física, me tornar uma judoca faixa preta e não deixar que o projeto acabe. Minas supera qualquer crise com o trabalho dos mineiros. Nossas pesquisas vão melhorar a vida das pessoas, facilitar o diagnóstico de Alzheimer, por exemplo. O judô mudou a minha vida e é com o judô e com solidariedade que eu ajudo a mudar a vida de muita gente. Sou mineiro e empreendedor. Por isso a minha empresa, que emprega centenas de pessoas, só poderia mesmo ter começado em Minas. A gente acredita em Minas. Eu sou Minas Gerais. Eu sou Minas Demais. Cida, a gente conheceu o projeto Avança Judô, foi justamente pela Ariana, né? A Ariana hoje é atleta do Minas Tênis Clube, já ganhou medalhas, 22 anos, faixa preta e começou há 10 anos com vocês, né? Me conta um pouquinho da trajetória dela. Isso, é uma satisfação a gente falar sobre a Ariana. Particularmente, não tem como eu falar da minha evolução mesmo dentro do judô sem falar da Ariana, né? Em 2009 nós começamos a participar de alguns eventos e ela chegou assim,
bem frágil, com muita vontade e em destaque, assim, muito obediente. A partir de 2009 começamos a participar de alguns festivais e ela começou a vir se destacando, né? Começamos na Copa Betim e em seguida veio depois a Copa Minas. E a primeira Copa Minas ela foi medalhista, teve uma medalha de bronze. Em seguida mais uma e depois veio o Geng, campeã do Geng. E aí a gente sempre muito envolvidos ali, ela com aquela vontade, aquela garra, né, professor? Foi bicampeã do Geng. E sempre buscando perguntas, sempre buscando, sem demonstrar muito, mas sempre querendo ir além. Ela se empenhava muito, se empenha muito, é dedicada, merece aplausos. Ai, que bacana. A nossa equipe do Geração, a gente foi lá em Vespasiano, conversou com outros jovens. Hoje a Ariana, ela vai lá 2 vezes por semana, né, dar aulas, ajudar como monitora aí desses jovens. E a gente vai mostrar um pouquinho para todos vocês como que funciona esse Avança Judô. Roda aí. Faço judô, estou na escola e depois faço aulas de músicas. Consegui ter essa rotina sem deixar levar pelos pensamentos que tem em casa, na rua, e ter aqui como a base, um apoio para ajudar outras crianças, assim como nós todos estamos aqui. Um amigo meu me apresentou, aí ele disse que era muito bom. Eu quero fazer. Quanto mais eu ia treinando, mais eu ia gostando do judô e pela filosofia de vida, né? Foi bom, eu ficava em casa à toa, fazer nada. Dar minha confiança, menina, respeito ao próximo, ter carinho com as pessoas. Saber lidar com todas as dificuldades, porque não é fácil manter o peso. Acordar cedo pra pra aula, tinha que acordar cedo para vir pro treino, treinar, ficar afetado, suar bastante, treinar bastante, ficar dolorido, ir pros campeonatos, divertir, acho legal. É um caminho que levou a gente a evitar muitos problemas e eu acho muito importante continuar com o projeto para que mais pessoas, mais crianças e mais jovens tenham a oportunidade que nós tivemos. O judô, ele ensina a gente a respeitar o próximo, se colocar no lugar do próximo, a ter bastante companheirismo e compromisso. Dá uma sensação de dever cumprido quando você chega no final do treino e você tá todo suado, sabe, cansado e tal. Vim conhecer porque é um lugar agradável, é um caminho suave, como diz o judô, é muito bom. Bacana demais, hein, professor? Agora, como é que é? O senhor fica ali, ferrinho de dentista em cima dos meninos? Rigor, disciplina, como é que funciona o treino? Não, eu não penso dessa maneira, não. Adoro. A gente tem que agir de acordo com o que tem em mãos. Uhum. Não adianta você querer fazer de uma pessoa uma coisa que ela não tem capacidade ainda e não está preparada para isso. Você fala até psicologicamente, né? Às vezes chegam mais meninos emocionalmente abalados, né? E dentro disso aí, você tem que fazer com que, foi dito por algum dos alunos aí, que o judô se torne suave, não com uma obrigação, mas com um desenvolvimento fisiológico, psicológico, mental, com acompanhamento, uma orientação dentro do que a senhora falou aí agora. Ao invés de impor, você tem que orientar, ensinar a forma correta, os movimentos corretos, as posições. Por que isso? Porque nisso aí está o desenvolvimento dele, como na parte técnica, que é muito importante, mas na física condicionada a isso, uma forma dele saber vencer e saber perder, que é muito importante. Hoje a pessoa não sabe perder, só quer vencer, e a vida não é isso. Quanto maior o número de técnicas de queda você tomar, mais efetivo vai ser o seu desenvolvimento no judô. E em qualquer esporte, tornam-se gestos repetitivos. Quanto maior o número de repetições, maior vai ser o sucesso e maior vai ser o desenvolvimento. Tranquilo. Bacana demais. Ô Cida, como que os meninos, qual que é o período que eles ficam lá, por quanto tempo, como que funciona a rotina no dia a dia? Pois é, hoje nós dividimos assim 3 turmas. Tem a turma iniciante,
tem a hora de 1 hora aula, né? 1 hora aula. A do professor é 1h30, né? E tem a turma intermediária, que são aqueles que estão saindo da iniciação e já começando a despertar esse novo olhar aí, que o professor já faz aquela seleção, já passa para a turma intermediária. E tem a turma mais graduada, que é a turma que eles estiveram lá visitando, né? E também são 1h30. Aí tem a aula de manhã, 2 aulas de manhã. Aí tem o intervalo do professor, que passa o dia lá também no núcleo, né? E à tarde também 2 turmas. Então ele fica lá 1h30. Questão, os meninos estudam de manhã, faz judô à tarde. E nem o outro rodízio. Nós temos hoje a van que atende. Ela pega os meninos que não têm condição de ir até o núcleo. Porque temos, por exemplo, os meninos do Morro Alto. É 40 minutos até o núcleo. E tem aquele aluno que ele não tem condição de ir de ônibus, de alguém levar. E está numa situação que ele foi encaminhado ou pelo conselho, ou pela escola, ou pelo CRAS, até mesmo do juizado, que nós temos essa parceria que encaminha os meninos, né? Que é o público-alvo. E essa van passa, ela sai 13 horas. Aí ela passa, né, nos bairros, locais que tem os alunos que precisam ir na van, às 14 horas inicia a aula. Aí eles ficam, ao término da aula tem um lanche, diariamente tem um lanchinho deles que... gente, é uma coisa meio assim, até emocional de falar. Mas às vezes é a refeição, alunos, a única refeição que eles têm. Muitos alunos vão por causa do lanche, da refeição. Alguns pais ligam, falam, olha, dá um antes e um depois, dá um para trazer, que foi um sanduíche embrulhadinho. Aí, dá um antes, Cida, por favor, dá um depois, deixa trazer um. E às vezes tem um que é irmão, tem 3 irmãos que foi encaminhado pelo conselho tutelar. Então hoje nós temos esse apoio de dar a essa criança o lanche antes de voltar para casa. Como que é essa rotina de treinar profissionalmente, né? Porque vocês estão participando de competições já e tal, e conseguir manter o ritmo da escola e as outras coisas da vida. Como é que vocês fazem? Olha, tem coisas que você tem que saber separar. Quando você tem que focar, igual você fala, eu tô precisando de nota, então eu vou estudar para isso, mas saber que depois, igual eu treino, só que eu tenho que saber o horário que eu tenho que estudar. Igual tem separações, se eu vejo eu tô precisando de nota, eu vou estudar. Se nesse dia eu falar assim, não, eu preciso de estudar, eu deixo para ir no treino amanhã. É você saber separar as coisas. Estudar e treinar, no início pra mim era meio complicado, quando eu comecei a disputar. Porque eu pensava, eu preciso treinar. E as minhas notas no início, elas decaíram um pouco. Aí minha mãe começou a falar comigo, olha só, eu te falar, se você não melhorar, você vai ter que sair do vôlei. Aí eu já comecei a acordar, falei, não, tem que separar, tenho que começar a pensar um pouco mais na escola. E a escola, ela também pensou um pouco nisso, tanto que a gente tinha um reforço. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a pensar, tanto eu preciso tanto treinar, que aí eu melhorei as minhas notas, aí no início do ano a professora de reforço já falou assim, você não precisa fazer reforço mais não. Então tá bom, a gente então vai fazer mais um intervalo, eu volto daqui a pouquinho falando mais da importância da prática de qualquer tipo de esporte na vida dos jovens e dos desafios para quem trabalha com projetos esportivos para jovens em situação de risco e vulnerabilidade social e econômica. Eu volto já. O judô na minha vida foi como se eu estivesse querendo um sonho. Eu sempre quis fazer alguma coisa, algum esporte. Aí eu nunca pensei, eu nem conhecia o judô. O judô pro Douglas foi assim, o que ele precisava. Mudou a sua fala, a sua maneira de falar, mudou a sua maneira de agir. Ele cresceu, ele amadureceu, ele objetivou. Ele já sabe os limites, ele já sabe respeitar, ele sabe conviver com os colegas, ele não tem problema na escola. A tendência dele é só melhorar. Aí eu fui mudando, né? Fui caindo na real, a ficha foi caindo. Agora só ficou o meu espírito mesmo. Fico mais leve, mais à vontade. Normal, como toda criança do judô também, um dia vai estar falando isso que eu tô falando hoje em dia. De volta com Geração, falando sobre o projeto social Avança Judô. Vamos ver um trechinho do vídeo institucional que mostra os desafios do projeto ao propor uma atividade gratuita para crianças e adolescentes de baixa renda em situação de risco social.
Nós temos todos os problemas sociais com crianças e adolescentes que existem, que são divulgados e comentados pela mídia nacional. A gravidez precoce, roubos, Tráfico, brigas de família. drogas, falta de estrutura financeira, social. 85% não tem presença dos pais. Espancamento, um emprego fora da idade que o menino tem que trabalhar, Assassinatos que acontecem por aqui. Cida Vespasiano, vocês já me contou no bloco anterior que tem essa dificuldade, às vezes, da alimentação, que os meninos vão ao projeto para comer. Além disso, quais são os outros desafios que é estar em uma área de vulnerabilidade social, lidando com meninos, às vezes, muitas vezes encaminhados por conselho tutelar, juizado? Olha, hoje nós temos praticamente 4 pessoas, né, na direção do projeto. 2 que estão nos ajudando como monitoras. E hoje uma das coisas é o acolhimento, né? O acolhimento, a equipe. A equipe hoje ela é bem defasada, a região é muito grande, são muitos encaminhamentos. Hoje eu tenho uma pasta aguardando vaga de urgência para ver se vai ter vaga no segundo semestre. Tem umas que pensam, não, aqui eu vou ter um lanche, aqui eu vou passear de van, aqui eu vou meu colega está fazendo. Então tem aquele período de acolhimento até ele saber realmente o que vai acontecer ali. Aí eu vou treinar, eu vou participar de uma aula. O professor tem que preparar ficar com aquele aluno ali, às vezes 2, 3 meses, até que ele se adapte no ambiente do esporte. Então, primeiro acolhimento, depois apresentar o esporte a ele. Aí vem a família, né? Muitas vezes não tem ausência da família. Nós temos aluno hoje de abrigo, que está na casa de passagem. Então, aí a gente pega essas meninas, leva para lá. Então, assim, é aquele momento para elas que é um momento de felicidade, um momento de, às vezes, de diversão. Tem um lanche, tem amigos, um ambiente leve, mas ao mesmo tempo tem que treinar, né? Como é que funciona isso no dia a dia para você ensinar esses meninos? Eu tenho que fazer com que essa criança que está tendo esses problemas particulares se envolva com os outros sem que os outros percebam a situação. É complicado, não é fácil. Mas a gente consegue fazer isso. É o que a Cida falou aí agora. A gente leva 3, 4 meses, 5 meses até, você fazer com que a criança goste de você, porque às vezes ela está ali obrigada. E se ela estiver obrigada e não gostar de você, não adianta que ela não vai a lugar nenhum. Você tem que fazer com que ela goste do que ela está fazendo. A criança tem que gostar de você e do que ela faz. Agora, fazer tudo isso com pouco dinheiro é difícil, né? E aí a gente chega no ponto de financiamento do projeto, que saiu do aeroporto, foi para Vespasiano, porque a prefeitura encampou a ideia, né? Abraçou. Primeira coisa, o projeto está atendendo uma demanda municipal, do município e região ali a região. Às vezes não está morando em Vespasiano, na redondeza, na periferia. Hoje atende as crianças do conselho, né, da rede pública de ensino, né? E a prefeitura, ela abraçou isso aí, sabe? Até mesmo pela história do projeto, o que tinha antes, que é aquele momento difícil, né, professor? O momento difícil da gente ter saído do ambiente, que tinha tudo ali, o apoio da Infraero, vamos lembrar? Do aeroporto, tem tudo da Infraero ali. Então, até mesmo o espaço físico, eles chegavam ali, a sala do judô era em frente à vista panorâmica, ele viu o avião saindo, aquele ali para ele já era um motivo dele não querer mais faltar a aula. Portanto, que a frequência lá era quase 100%, né, professor? 100%. Hoje a confederação ainda apoia? O projeto é da confederação, eles apoiam com os uniformes, né? Vem o uniforme. A prefeitura paga o salário, a prefeitura fornece o motorista da van, toda a manutenção da van, o lanche dos meninos, a manutenção do espaço, que é o aluguel do local. Água, luz, tudo é pela prefeitura. Mas se tivesse mais patrocínio, poderia chamar mais estudantes, né, professor? A gente está com uma margem, por exemplo, de alunos esperando mais de 200. Isso de espera está chegando a 400 só de risco social, sem ser aquele que os pais vão lá buscar. Sem a gente pensar na procura que há. O que poderia ser feito? É um trabalho prolongado,
possivelmente a gente tem uma solução não de imediato, mas aumentar, por exemplo, horários, números de professores e monitores, número de pessoas confiantes e conscientes no que tem que fazer para os meninos que estão ali, que são necessitados, são carentes, que todo mundo sabe disso. A pessoa tem que entrar nesse trabalho sabendo dos problemas que vão encontrar. Uma equipe multidisciplinar. A gente tem que arrumar mais parceiros. Olha, uma e equipe multidisciplinar seria, Natália, uma coisa assim... Porque a gente ali, eu fico olhando, a gente é psicólogo, é professor, né, Sensei? É tudo. Amigo. Faz de tudo, né? Então, assim, nós não temos ainda uma sede própria. Porque esse dinheiro que é do aluguel, ele seria envolvido lá nos custos ali com... Por exemplo, nós temos uma cozinha própria para dar uma alimentação mais forte para a criança, tudo é estudado. É uma coisa que a gente fala com os pais e o conselho, olha, a criança vai entrar, nós vamos aguardar ela adaptar e gostar. É igual o professor falou, a partir do momento que ela adaptou, ela vai se encaminhando na vida. E aí, o que a gente deixa aqui de mensagem final do programa, professor, como é que é? O esporte, ele é capaz de mudar vidas mesmo? Ele muda a vida da pessoa. Se não houver esporte, gente, não há mudança na vida de ninguém, pode estar certa disso. Para quem nunca fez, para quem nunca tentou praticar, eu acho que você entrar no esporte onde você gosta, que você se dá bem, mesmo que você não seja bom naquilo, mas que procure melhorar, se cobre mais e tente evoluir a cada dia, isso muda o ser humano. É uma coisa boa, muitas pessoas falam que não gostam de esporte, mas deveriam um dia praticar para ver como que é, porque é uma sensação muito boa. Você concorda, Laís? Muito, porque quando eu tava triste, assim, às vezes, abalada com alguma coisa, estressada demais, eu ia pro vôlei. Aí eu chegava no professor e falava, desconta tudo na bola, desconta aí, vai jogar. Entra na quadra. Aí a gente entra na quadra, a gente começa a errar, assim, aí fica, não, isso tá me atrapalhando. Mas peraí, eu vou jogar. Aí o pessoal entrava na quadra, a gente ia jogar e sim, a gente melhorava, ficava mais feliz, mais além. Isso muda muito a gente quando a gente vai jogar. Beleza, gente, muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês aqui no Geração, que o avance muito ainda, né? Que vocês consigam conquistar aí seus objetivos, sejam medalhas, campeonatos. Muito obrigada a você de casa que nos acompanhou. Confira todos os outros programas no portal da Assembleia, no nosso canal no YouTube. Mande sugestões, críticas pro Twitter e fique com a gente. Até o próximo Gera. Tchau!